Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha o canal Jumozan 1. Você viu o título do vídeo? Câmara anecoica. Vamos estudar para entender, porque futuramente eu vou falar sobre esses assuntos. E é importante que você que acompanha o canal tenha pelo menos uma noção do que vinha a ser uma câmara anecoica. Anecoica vem de que não produz eco. Então, anecoica, anti-eco. É uma câmara construída, câmara, MA, tá? Câmara construída com o objetivo de se anular quase a totalidade das possibilidades de reflexão de som dentro de um ambiente. Porque nesse ambiente eu vou fazer aferições de instrumentos, de ruídos, de comportamento, de vozes, de timbre de vozes. Tudo isso vai ser feito dentro de uma câmara anecoica. Por exemplo, eu quero dizer para você qual é a personalidade de uma marca de alto-falante. O que é que aquele alto-falante faz? Como é que ele se comporta? Ele é assim, assim assado. E para isso, eu preciso descobrir as características desse transdutor. Isso me referindo à questão do áudio. Saiba que as câmaras anecoicas, elas ultrapassam a fronteira do áudio. Ela vai para a questão de radiofrequência, inclusive. É uma coisa que nós não vamos abordar. Nós vamos trabalhar com a questão do áudio, que é o objeto maior do interesse das pessoas que acompanham aqui o canal. Você vai vendo várias imagens de câmaras anecoicas, que é o ambiente. Qual é o tamanho dessas câmaras? Varia. Depende do instrumento, do corpo que você quer analisar, depende do tamanho do objeto que vai ser colocado ali para se fazer a aferição de ruído. Por exemplo, deixa eu baixar aqui só para você ter uma ideia de que, por exemplo, eu quero saber o ruído de um automóvel, por exemplo, quando ele está parado. Vamos aqui, ó. Aí eles colocam, ligam o carro e o motor lá apenas em baixa rotação, vai se descobrir qual é o ruído, qual é a intensidade do sinal, quantos dBs esse carro produz quando está apenas em situação de espera. Você não está pisando no acelerador, quando você está pisando no acelerador e tudo mais. Outro exemplo aqui, por exemplo, aí nesse caso eu preciso de uma câmara anecoica, né, robusta, grande, com dimensões consideráveis para entrar no veículo. Há câmaras anecoicas, por exemplo, para caminhões. Olha aqui, ó, veja só, para testar o ruído, saber o quanto de som produz a descarga, qual a eficiência daquela descarga, do silencioso daquele caminhão, tá? São inúmeras as possibilidades que você está acostumado a ver em estúdio. Exatamente. Se você perceber aqui, ó, esses cones, essas pirâmides em um tipo de esponja, um plástico esponjoso em forma de pirâmides pontiagudas, porque aqui está se fazendo uma aferição de baixas frequências. Essas pirâmides aqui que você está vendo, inclusive eu guardei aqui, olha, isso aqui, você está vendo essas mantas cheias de ponta que são compradas? As pessoas podem, tem até uma animação nesse aqui, ó, tem até uma animação aqui. Ela compra e forra a parede toda com isso. Claro que isso aí é a última coisa que nós temos de visualizar. Por dentro da parede existe todo uma cortiça, todo um isopor, conforme for o tipo de instrumento ou estúdio que se quer desenvolver ali. Você vê aqui, ó, aqui está toda forrada, né? Um ambiente todo forrado. Então, conforme o instrumento, o objeto, o veículo, o microfone que vai se utilizar, conforme o alto-falante que vai se aferir, desenvolve-se assim a câmara anecoica. Tá aqui, câmara anecoica. Veja aqui para veículos. Quando você vê essas esponjas em forma de pirâmide muito pontiaguda, você tenha certeza que eles estão trabalhando com baixas frequências. Para alta frequência não precisa de tudo isso. Então, conforme o comprimento de onda, aí você vai ter a altura e o tamanho do corpo da esponja que deverá estar ali naquela câmara anecoica, tá? Bem, se eu quero, deixa eu ver aqui. Aqui é conceito, né? O conceito, uma câmara anecoica sem eco é uma sala projetada para conter reflexões, tanto de ondas sonoras
como eu disse para você, ó, a coisa vai muito mais além, ó, quanto eletromagnéticas. Elas também são isoladas de fontes externas de ruído. A combinação de ambos os aspectos significa que elas simulam um espaço aberto de dimensão infinita, que é uma característica útil quando influências externas podem interferir nos resultados. Vamos por aqui. Eu vou logo direto para o alto-falante aqui. Olha, veja esse alto-falante aqui, ó, a imagem está ampliada. Esse alto-falante bem aí, tá? Da JBL. Aí diz aqui, olha, curvas de resposta 0,45 graus na caixa de teste em câmara anecoica. Ele está jogando 1 watt de potência e medindo a 1 metro de distância. Tá aqui, ó, 1 watt por 1 metro. Então ele coloca ali o transdutor e a uma distância de 1 metro ele lança uma potência de 1 watt no transdutor, passa todo o espectro de frequência dentro daquele transdutor para ele reproduzir, e à frente haverá um microfone que captará e perceberá a intensidade do sinal em cada faixa de frequência. Aí ele desenha a curva de resposta dele em câmara anecoica. Se você prestar atenção nesse alto-falante aqui em particular, aqueles ovalados, ó, axiais, veja o seguinte: na frequência de 500 Hz, 500 Hz aqui, não, 400, né, 400 e poucos Hz, 500, tá aqui, ó, bem aqui, 500 Hz, em 45 graus, ele oferece mais intensidade de som nessa frequência do que no eixo axial. O que é isso? Eu fiz uma figura para ajudar no entendimento. Essa aqui, ó, eu desenhei essa figura bem aqui. Deixa ela abrir, que não é para fazer isso, não é para isso. Tá aqui, ó, com o alto-falante aqui no centro e ele funcionando, expandindo o sinal para a sua frente. O que é esse 45 graus, 0 graus? Quando eu coloco um microfone para captar o som do alto-falante bem aqui nesse eixo axial, então eu estou fazendo uma captação em 0 grau, tá? 0 grau, bem aqui. Quando eu estou colocando ele nesse ponto aqui, eu estou fazendo a 45 graus. Então isso significa dizer que na câmara anecoica utilizada pela JBL, esse alto-falante, na frequência D, eu estou usando 500 Hz apenas como um exemplo, pode ser em qualquer lugar, qualquer frequência, desde que ela possa servir de exemplo, né? Então estou só dando exemplo para você saber como é que é possível um alto-falante ser mais intenso pelo lado assim na transversal, que é 45 graus, e menos intenso no eixo axial. Exatamente as características do alto-falante, a compliância, o fator de amortecimento, tudo isso aí tem a ver e tem explicação. Mas só é possível eu saber disso quando eu coloco para funcionar o transdutor numa câmara anecoica. Ou se eu tivesse um espaço infinito, que nós não conseguimos isso, um campo aberto, sempre há ruídos de vento, de passo de pessoa, de respiração, de folha, de passarinho, de alguma coisa, de uma chuva longe, tudo vai influenciar. Então, para evitar isso, desenvolveu-se essa câmara com essa absorção muito profunda dos sons para evitar reflexão. Deixa eu mostrar algo para você. Eu tenho uma fotografia bem aqui, ó. Essa aqui é uma fotografia de um livro que eu tenho sobre áudio e acústica. Ele mostra aqui o transdutor reproduzindo, ó. Ele está reproduzindo e diz aqui, olha, as bolinhas negras é o som direto, as bolinhas brancas é o som refletido, é a reverberação. Então você vê que há muito som sendo enviado, ó, e ele vai, se espalha por todo esse ambiente quadrado aqui, mas ele reflete e volta. Então se eu fosse fazer uma aferição de um alto-falante nesse ambiente que reflete muito, que há muita reverberação, eu obteria resultados enganosos quanto à real força desse transdutor. Eu estou simulando aqui que há um transdutor nesse lugar, fazendo som, produzindo som para expandir em todo esse recinto aqui, tá? Então isso aqui é um exemplo de que se eu fosse fazer a aferição fora da câmara anecoica, eu teria resultados enganosos, porque eu teria intensidade de reverberação no lugar onde eu fosse fazer a aferição. No caso aqui eu fiz de, olha, 45 graus a 45 graus, eu iria ter uma ideia equivocada da real capacidade do alto-falante. Por que faz isso, querido? Porque eu tenho que dizer para você como se comportará esse transdutor, qual é o comportamento dele, especificamente a identidade dele, a identificação do alto-falante.
Aí você compra o transdutor, coloca no seu sistema, e quando você coloca lá no seu sistema, aí você vai dizer, bom, não está dando o que o gráfico disse, olha, o gráfico disse que ia dar desse jeito e não está acontecendo. Aí o fabricante vai dizer, olha, eu não tenho responsabilidade no lugar onde você coloca o seu alto-falante. Ele faz isso e vai fazer isso sempre. Agora, se você está tendo essas aferições por reflexão, ou por direcionamento equivocado, ou você não está colocando no eixo axial, você não está colocando a 45 graus, então você não vai ter a precisão da informação do alto-falante. Então eu estou vendendo alto-falante que ele é capaz de fazer isso. Como é que você vai usar isso que eu estou lhe vendendo? É outra história, a responsabilidade é sua. Então o fabricante de alto-falante, ele utiliza a câmara anecoica nesse aspecto. No caso, como você viu que é muito grande a gama de possibilidade de utilização, olha, quanto mais pontudo for essas esponjas em forma de pirâmides, eu estou trabalhando com frequências mais baixas, porque o comprimento de onda das frequências baixas ele é maior, você deve saber disso, né? Tá, querido? É bom você ficar informado, porque futuramente eu vou tocar nesse assunto, eu vou falar, olha, o cidadão parece que vai ouvir o som numa câmara anecoica. Ou seja, eu vou fazer até comparações assim, e você precisa já saber o que é, qual é a finalidade para que ela é utilizada, por que precisa-se dela, porque através da câmara anecoica eu tiro parâmetros que num ambiente aberto cheio de ruídos, esses ruídos interfeririam na minha aferição e me dariam uma falsa imagem, entre aspas, daquele produto, daquele som, daquele automóvel, daquele alto-falante, daquele Twitter, conforme aquilo que eu estiver fazendo a aferição. Por exemplo, veja aqui um woofer de 18 polegadas, deixa eu ver, aqui também é da Selenia, que é o Tornado. Não é o Tornado, é a Selenia, ou nem sei o nome desse aqui. É o 18SW18A. Esqueci o nome mesmo dele, como ele é chamado. Tá aqui ele, ó. No caso dele, em câmara anecoica, a 0 graus vai ficar sempre mais intenso, porque eu estou falando só de grave aqui, tá? Até 5 kHz. Em 0 graus sempre vai ficar mais intenso do que a 45 graus. Ó. Eu só tenho aqui 45 graus um pouquinho mais intenso do que no eixo axial, aqui nas frequências de 50, 40, 30, vai dar uma coisa de 10 Hz, vai aparecer um pouquinho mais de intensidade de som. A 45 graus, olha aqui, ó, deixa eu dar uma ampliada maior na imagem, para você ter toda a visão que eu estou tendo aqui também. Ó. Veja aqui, ó, a 45 graus vai ser um pouquinho mais intenso só nessa banda de frequência, no infrassom, quase que infrassom, que a gente não vai ouvir, a gente vai sentir. Mas eles têm equipamentos que conseguem perceber e identificar aquele som, e assim eles vão traçando a curva, olha. Ele vai ficando bem a 45 graus, é quase tudo igual ó, na subida dele. Nós estamos trabalhando em 40 a 50 Hz, é quase tudo igual, a uns até 90 Hz, aí aqui ele começa a perder intensidade a 45 graus. O que é isso? Significa que se eu for aferir esse alto-falante aqui, nessa posição bem aqui, eu colocar um microfone para captar bem aqui, aqui estará menos intenso do que aqui. Já se eu for aferir numa frequência muito baixa como essa aqui e colocar bem no eixo axial, eu vou identificar que uma frequência baixa ela é menos intensa aqui e mais intensa aqui. Você entende isso? Esses parâmetros só são possíveis de serem identificados dentro da dita câmara anecoica. Eu baixei aqui, olha, tem um do Twitter também, olha, eles fazem isso aqui também, colocam os Twitters, só que a frequência é bem alta, 2K5, 5 kHz, 10 kHz. Você vê que quando ele faz a aferição, ele vai percebendo, olha, aqui é mais intenso no eixo axial. Pode perceber que não há momentos em que o sinal fica mais forte em 45 graus. Fica sempre mais forte no eixo axial em frequências altas. Por isso que é muito importante o direcionamento. Você vê aquelas guias de ondas para frequência alta, exatamente por isso, porque o eixo axial é muito importante e o agudo ele é mais fácil de ser direcionado. O grave dá para direcionar, é mais complexo, mas o agudo ele tem é mais crítico o direcionamento do agudo num sistema de som. Aquela som do alto-falante que eu estava vendo, do woofer. Aqui novamente, se você quiser saber disso, essas esponjas, esse plástico esponjoso é para isso. Ele é temperado, querido, ele é temperado com carbono e ferro. Ele não é só uma esponja, tá?
Você vê assim, pensa que é só um plástico esponjoso. É um plástico esponjoso temperado com carbono e ferro, tem nele. Fique sabendo disso, tá? Mais um assunto aqui no canal Jumozão 1. Futuramente, quando eu falar, isso aqui só dá para saber, só dá para perceber isso em câmara anecoica. Aí você, então foi aquele vídeo que a gente aprendeu naquele dia no canal Jumozão 1. Tá bom, querido? Boa sorte!